O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deu um depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal e negou a validade de minutas sobre o ataque ao Congresso Nacional e também aos poderes no dia 8. Para entender melhor como deve ficar a situação do ex-secretário, ex-ministro, a gente conversa agora com o doutor Rodrigo Roca, advogado dele. Tudo bem, doutor? Bem-vindo sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Obrigado, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Doutor, falando um pouco mais sobre o conteúdo do depoimento de ontem, né? No primeiro depoimento ele resolveu não responder as perguntas, claro, ele tem toda a prerrogativa de fazer isso, mas agora nesse depoimento, essa negativa dele, qual foi a justificativa para esse documento encontrado na casa dele? Os fatos, não é que ele tenha, primeiro, que ele não tenha se negado a falar, né? Porque nós não tínhamos tido acesso aos autos até então, como de fato continuamos sem acesso a parte dos autos até agora. Nós não tivemos até o momento, por exemplo, vista da representação policial que originou isso tudo. Na verdade, nem a própria polícia que foi lá interrogá-lo ontem tem até agora. Mas, enfim, ele decidiu falar para que a investigação possa seguir com o seu curso. E com relação ao decreto, a esse documento, que foi, eu costumo dizer isso, supervalorizado, não só pela imprensa, mas por, enfim, alguns segmentos, ele não é que ele tenha negado a viabilidade jurídica. O documento é inviável juridicamente porque ele é um alejão jurídico, ele não se sustenta sobre o próprio eixo, né? Até o nome do tribunal estava errado, então não é... A questão não é se negar, a questão é a viabilidade jurídica só. Não é uma questão somente jurídica, é uma questão do contexto, né? Porque qual é a tese, né? Até agora, esse documento ele produziu, recebeu de alguém para levar até o presidente. Ora, mas se fosse assim, não teria sido encontrado na casa dele, não é? 2 meses após a eleição, e num local de fácil acesso, dentro de um envelope, quer dizer. Então o que ele disse foi que, eu não sei, provavelmente alguém da minha casa pegou isso aqui do Anderson, botou em cima de uma estante e lá ficou. Ele levava alguns documentos para casa diariamente, documentos que eram encartados numa pasta por sua assessoria do gabinete, lá no MJSP, e com discursos, com agendas e também documentos que chegavam até a sua assessoria para levarem a ele e ele poder ler, opinar, falar alguma coisa. Então, quando ele via que era inservível, ele descartava. Era assim que fazia com todos os documentos. Esse, por alguma razão, ele deixou em algum lugar, era para descarte, alguém pegou, saiu do raio do ângulo de visão dele e ele acabou não levando para descartar. Mas, evidentemente, se ele tivesse a finalidade que se pretendeu atribuir a ele, ele não teria sido encontrado justamente na casa do ex-ministro Anderson Torres. E, doutor, mesmo após esse último depoimento, qual é a situação da prisão de Anderson Torres? Ele deve permanecer detido? Nós fizemos um pedido de revogação da prisão preventiva logo no segundo dia após a sua prisão, após ter sido decretada, desculpe. Mas era um outro quadro, aliás, o mesmo quadro que levou o ministro Alexandre de Moraes a decretar a prisão, que era parcial, né? Parcial em todos os sentidos. Então, não havia uma completude dos fatos para que ele pudesse se apreciar. Agora, com a apresentação, né, com o seu retorno ao Brasil para prestar contas à Justiça, com os depoimentos que já foram colhidos pela autoridade policial, com os documentos que já foram gareados também, encartados aos autos, eu entendo que com o quadro todo, ou seja, até aquele momento se pensava que ele sequer tinha planejado qualquer coisa, que não tivesse deixado qualquer determinação para as forças policiais agirem em caso de necessidade, e agora já se sabe que isso é mentira, com base, inclusive, no relatório do interventor federal. Então, com esse novo quadro fático, a nossa expectativa é que o decreto de prisão seja revisto e para ser revogado ou substituído por uma medida cautelar menos gravosa, que é a prisão. Nós ingressaremos com esse pedido na segunda-feira. Doutor Rodrigo, ele falou que perdeu o celular nos Estados Unidos, mas que forneceria senhas de nuvens e tudo mais. De que forma essa investigação pode chegar a alguma conclusão em relação ao que ele tem nessas nuvens? Isso foi criou-se um outro folclore em torno desse tema, né? Ele estava com ordem de prisão, com a família em outro país, tendo que
falar apenas com a esposa, não quis expor imediatamente as suas filhas, 3 meninas menores que estavam com ele lá, tendo que se deslocar para driblar a imprensa e não ser mais exposto do que já está sendo, né? Então havia um contexto, né, de mobilidade e mobilização para que ele pudesse retornar ao Brasil, com receio ainda de sair o disparo, o alerta vermelho, e ele ser detido nos Estados Unidos, na frente da família, com todo esse constrangimento. Então ele deixou de usar o celular. E acabou, perdeu, esqueceu, enfim, foi extraviado, mas extraviou-se o aparelho, e isso não quer dizer que as informações tenham se perdido também. Por essa razão, ontem ele franqueou acesso a todos os seus sigilos, telefônico, telemático, fiscal, bancário, e também, evidentemente, a sua nuvem, enfim, as informações que são armazenadas por esses dispositivos, né? Enfim, não vai haver dificuldade disso, não. Nós só solicitamos todo o cuidado para que essa senha não vaze, como tem acontecido, não vaze, para que, enfim, não seja usado com outra finalidade a não ser a apuração dos fatos. E, doutor, para encerrar, a denúncia que veio à tona ontem por parte do senador Marcos Duval pode, de alguma forma, agravar a situação do cliente do senhor, ampliar o interesse na minuta encontrada na casa de Anderson Torres? Não, senhora. Entenda que essa minuta, ela não existia. Né? Ela não existia por ocasião do decreto de prisão. Ela não foi fundamento da prisão. Ela não foi avaliada pelo ministro. Isso aconteceu depois, durante uma diligência. De maneira que o que levou ao ministro Alexandre de Moraes a acreditar que havia necessidade da prisão, em nada se relaciona com essa tal minuta encontrada a posteriori. De maneira que não há qualquer implicação. Eu penso que esse mito, né, desse decreto, ele foi construído e derrubado pela própria imprensa. Recentemente já veio a notícia de que, de fato, ele estava já era de domínio público fazia algum tempo. Então, nós não acreditamos que isso vai ter qualquer relação com uma decisão futura sobre a sua condição prisional, né? Doutor Rodrigo Roca, que é advogado de Anderson Torres, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, até a próxima.